Imagine um apocalipse de areia onde tudo ao redor está enterrado sob dunas de areia infinitas. Monstros gigantes espreitam sob a superfície, e as pessoas lutam pelos últimos restos de recursos. E neste mundo de areia arruinado, há apenas um garoto que pode controlar toda a areia ao seu redor. Você consegue imaginar do que ele é capaz? O mundo inteiro está em suas mãos, e seu potencial é ilimitado. Então, foi assim que tudo começou. 100 anos atrás, um feixe de luz atingiu a Terra e consumiu tudo no planeta, transformando o gigante azul em um cheio de areia. O pouco que restou da humanidade construiu sua própria fortaleza. Zeon, nosso protagonista, é um camponês miserável no meio de alguns desgraçados que sentiam prazer em matar os outros. Mas nosso garoto não é nenhum covarde, pois ele respondeu à altura, lembrando que nunca havia realmente matado uma pessoa. Ele teve um pequeno acidente no qual um cara tentou roubar suas coisas e acabou morrendo acidentalmente. O mundo tem despertos que são tratados como deuses. O pensamento de que ele havia matado alguém que tinha uma conexão com Lee Jirion, alguém que despertou, o aterrorizava. Este mesmo desgraçado permaneceu indiferente ao soco do garoto e o jogou de lado, usando seus poderes de desperto para ensinar uma lição ao rato. Felizmente, um acidente fez o veículo capotar, ferindo esse desgraçado no processo. O motorista, à beira da morte, disse que eles estavam sendo engolidos inteiros por um verme de areia do tamanho do Godzilla. Zeon teve que lutar por sua vida, sabendo que sua hora havia chegado, pois era um fracote, e que se ele fosse mais forte, as coisas seriam diferentes. O verme de areia o engoliu, mas o garoto na verdade não morreu, chocantemente se encontrando vivo dentro da criatura. Este homem decidiu se tornar o próximo Paul Atreides porque ele viu tudo. As estruturas destruídas da humanidade vieram inundando seus sentidos, mostrando a ele o que aconteceu com seu maravilhoso planeta. Naquele momento, ele despertou sua primeira habilidade pela primeira vez e instintivamente entoou o Sand Blaster, disparando um tiro que perfurou o flanco da criatura. Agora que ele tinha o poder no mundo para viver, Zeon desafiou as probabilidades, decidido a usar areia para sobreviver contra o impossível. Zeon pode sentir cada pequena batida de seu coração. É como se seu corpo tivesse sido carregado com uma energia incrível. Entendendo que este é o processo de despertar, ele cerra o punho. Enquanto isso, temos esta cena insana do verme de areia de Duna prestes a devorar o pequeno humano. A criatura se estica para engoli-lo inteiro enquanto Zeon fica parado com bolas de titânio, recusando-se a sair do caminho. Chocantemente, um cara invade rapidamente para salvar sua vida, expressando que o garoto está na sua frente. O cara joga Zeon pelos ares, fazendo-o atingir o chão com um baque forte. Meu cara cospe areia e se pergunta como diabos esse cara aleatório conseguiu aparecer do nada como Minato Namikaze. Mas no momento em que ele olha para cima de novo, o cara fica aterrorizado ao testemunhar que este homem cravou uma lâmina no pescoço do verme de areia, jorrando um sangue como o piche de seu corpo. O homem provoca a criatura por fazê-lo subir tão alto, imaginando se deveria mandá-la de volta para baixo. Preparando seu chute, ele decide chutar diretamente na espada, empurrando o monstro para a morte. Nosso garoto fica completamente chocado. O fato de alguém tão poderoso quanto este cara aleatório ter conseguido derrotar este verme de areia não é um feito fácil. Na verdade, é o primeiro encontro de Xion com o verme de areia, e antes que ele pudesse processar sua reação, uma gracinha de cabelo azul se aproxima e revela que é o capitão Jang Yongaon sendo exibido como sempre. Novamente, Zhao não tem a menor ideia de como diabos esses caras aparecem assim do nada. É como se eles estivessem surgindo do nada enquanto a garota está ocupada elogiando as habilidades épicas de seu capitão. Um olhar para o corpo dela é o suficiente para fazê-lo perceber que esta mulher é imensamente poderosa, mas, mais ainda, o garoto está confuso sobre por que seu corpo começou a congelar. Yongaon expressa que um verme de areia nem é um oponente difícil para ele, então ele se dirige a Gisele antes de olhar para o lado. O capitão se vira e encontra os dois interagindo. Gisele é brincalhona e obediente ao seu capitão, mas ela está se divertindo horrores arrastando Zeon como uma boneca de pano. Em um instante, ela domina meu cara e o imobiliza, e aposto que muitos de nós adorariam trocar de lugar com este sujeito agora. Gisele, de forma brincalhona, tenta adivinhar o rank e as habilidades do cara, questionando qual método ela deveria usar para descobrir. Mas então, ela percebe algo estranho. A peculiaridade é que Xion, na verdade, não é um desperto. Imobilizado daquele jeito, nosso garoto nem consegue acreditar no que ela está dizendo agora. Gisele continua a torcer o braço dele enquanto diz ao capitão que o garoto não tem nenhuma insígnia de rank. Xion está confuso, até pensando que essa garota talvez seja cega, porque todo desperto deve ter uma insígnia. Observando a cena do carro, outro companheiro de equipe grita para eles se apressarem logo. Gisele pede a opinião do capitão, explicando que será estranho se eles simplesmente deixarem este sujeito aqui para morrer.
Quer dizer, nosso garoto tem suas próprias queixas. Por que não é essa mesma garota que quase quebrou o braço dele agora mesmo? Yang encara o garoto, olho no olho, antes de instruir Gisele a jogar o garoto na traseira, já que ele parecia estar indo para a mina. Bem, na próxima cena, temos nosso pequeno veículo quebrado cheio de um grupo barulhento. A equipe de Yang e Beon não é exatamente do tipo mais pacífico. Eles estão causando uma baita comoção. Enquanto isso, nosso garoto é empurrado para a traseira e amarrado como se fosse algum tipo de bagagem. Ele ouve as conversas deles até que a areia entra no veículo. Na realidade, é Xion manipulando o fluxo da própria areia, confirmando que ele de fato despertou seus poderes. Ao mesmo tempo, ele não entende por que ninguém consegue ver sua insígnia de rank. Ao olhar para ela, ele também acha a marca estranha. A cor parece laranja, mas na verdade combina com a mesma cor da areia. A luz iluminada de uma marca sempre sugere a classificação do desperto. Em outras palavras, tipos mágicos geralmente têm classificação azul. Maníacos por combate têm orientação vermelha. E embora tenha havido informações sobre outros tipos de despertos, é a primeira vez que Xion ouve falar de alguém capaz de manipular a areia. Mesmo fazendo isso agora sem esforço, é algo único. Infelizmente, ele também sabe que é um rank F, mas o bom é que ele tem potencial infinito, permitindo que ele se adapte como o deserto. Nosso garoto está feliz com o que tem, esperando esconder seus poderes até a hora certa, porque, eventualmente, este homem será capaz de controlar todo o deserto de acordo com sua vontade, por extensão, até dominar o planeta. O que me faz pensar se o cara é um herói ou um vilão a esta altura. De qualquer forma, chegamos à deslumbrante mina de cristal mágico. Xion vê um posto de controle e murmura como as coisas parecem normais. Um cara ordena que ele o siga sem latir nada, então o garoto não tem escolha a não ser segui-lo. Observando a cena à distância, Gisele e Yongaon expressam o quão estranhos se sentem em relação a este garoto. O fato de ele ser o único sobrevivente pode ser atribuído à sorte, exceto que o capitão rejeita essa ideia veementemente. Veja bem, naquela hora, quando ele estava olhando ao redor, ele viu o buraco enorme em um dos lados do corpo do verme de areia, o que significa que este garoto está definitivamente envolvido. É uma pena que Yang Beon nem tenha perguntado o nome do garoto, porque ele acha que eles estão destinados a se cruzar mais uma vez. Na próxima cena, temos uma pequena reviravolta. Veja bem, as minas comuns deveriam ser cheias de túneis, mas aqui as pessoas estão agitadas e aproveitando festividades. Zell não antecipou tal resultado, enquanto o cara que o acompanha o provoca, dizendo que vai chamar o supervisor em breve, então é melhor o garoto ficar quieto. Nosso garoto não está exatamente feliz por ter sido deixado sozinho em um lugar como este. Enquanto o cara questiona se deveria lhe fazer um favor metendo uma bala em sua cabeça, ele sai resmungando, permitindo que o garoto faça o que quiser, porque não vai importar de qualquer maneira. Deixando essa conversa de lado, El entende que precisa comer algo, pois está com muita fome. Ele olha ao redor, encontrando uma loja para satisfazer suas necessidades. Naquele momento, El percebe um pôster na parede incentivando os trabalhadores a iluminarem a cidade. O vendedor lhe entrega uma bebida e pergunta se é um movimento inspirador. As mãos do homem são ásperas, cobertas de cicatrizes, expressando como a verdadeira fonte de energia da cidade não são as pedras de mana. Zell, que não sabe para onde esta conversa está indo, pergunta qual é a verdadeira fonte de energia. Apontando para o garoto, ele enfatiza que pessoas como ele, pessoas como Zell, são na verdade a verdadeira fonte de energia. Eles são sempre instruídos a fazer qualquer coisa, e sempre há substitutos para preencher a lacuna também. Então é verdadeiramente uma fonte de energia magnífica e infinita. Nosso garoto está irritado que este cara já está acabando com ele no primeiro encontro, retrucando que o velho decrépito deveria se preocupar com seus dias contados no planeta. O velho incentiva o garoto a entender que, na idade dele, tudo parece interessante. Além disso, ele de alguma forma sabe sobre a descida de Xion para dentro do corpo do verme de areia, o que choca o garoto ainda mais. O velho decrépito continua a repreendê-lo, dizendo como um garoto como ele vai acabar na barriga de um verme de areia em breve de qualquer maneira, pois este não é um lugar para uma criança se esconder. Zell se defende dizendo que está aqui apenas para ganhar dinheiro, enquanto este boomer aponta para os fundos na esperança de iluminar o garoto com algo revelador. O que há nos fundos? Apenas uma pilha de lixo? Zell não entende, então o vendedor explica que ele coletou todas aquelas coisas uma por uma, e então ele solta a bomba. Na verdade, são os restos de todas as pessoas que vieram aqui antes e encontraram a mesma realidade que o garoto vai encontrar. Todos aqui tentam resistir à tentação de ir para as minas, mas é assim que as pedras de mana são tentadoras. Com medo da pior morte imaginável, esses novatos tentam vender tudo apenas para sobreviver, agarrando-se à vida enquanto vendem partes de suas almas. Mas no final, nada disso importa.
Nada melhora para eles, e as coisas que eles juntam acabam por escapar. Todos eles têm o mesmo destino, então agora ele acha mais fácil dizer diretamente a essas pessoas que a mina irá consumi-las. Este desgraçado tem a audácia de afirmar que ratos como Zéu e os que vieram antes dele nem sequer deixarão um nome para trás e que está extasiado para ver os restos do miúdo após a sua morte. Ignorando seu discurso com frustração, ele pergunta o preço. O velho pede 10 sol, que é uma quantia tão ridícula que Zéu grita com ele por isso. Aparentemente, todos os recursos aqui custam uma fortuna. Até o espeto que ele comeu mais cedo não é diferente. Zéu desdenha da qualidade da carne antes de revelar que nem sequer tem o tipo de dinheiro que ele está a pedir. Enquanto ele se justifica e defende sobre como estão a tentar saqueá-lo, ele não percebe que todos os outros talhantes e trabalhadores na área estão a sacar de armas para o cortar em pedaços. Sim, eles são assim tão impiedosos. Zéu continua a dizer que não vai pagar um único cêntimo, apenas para um desgraçado aparecer e flanqueá-lo por trás. O medo da morte domina o nosso rapaz por um momento, enquanto o velho lança um enigma ao miúdo, perguntando-lhe como é que um velho como ele consegue gerir um negócio num lugar tão de merda. É porque a resposta é que são todos corruptos. Zéu olha para trás e vê que está a ser confrontado por mais de uma dúzia de homens, todos alinhados para cortar o seu corpo em pedaços. Agindo como uma espécie de chefe da máfia, o velho pergunta divertidamente o que este miúdo vai fazer a seguir. Zé ruge que não tem nada para oferecer, que é inútil pedir este tipo de dinheiro por uma bebida. Mantendo a vantagem na negociação, ele sugere alegremente uma solução, de olho na pedra de mana de Zé no seu bolso, acreditando que é um pagamento adequado. O nosso rapaz está assustado com a forma como todos os rumores sobre as suas ações se espalharam como um relâmpago, enquanto o canalha continua a insistir para que ele entregue a pedra, que até lhe fará um preço justo. Zé recusa veementemente, expressando que teve de passar pelo inferno para conseguir esta pedra. Ele quer resolver as coisas com o velho, mas é claro que as suas palavras não significam nada. Porque logo no momento seguinte, um maníaco musculado agarra-lhe na cabeça e bate com ela na mesa, sugerindo até que enterrem o pirralho. Irritado, Zé ativa um jato de areia, e bum, o braço deste tipo voa pelo ar. É o que te acontece por te meteres com o tipo errado. O mesmo braço aterra nas mãos dos outros homens que estavam prontos para matar Zé. Recusando-se a discutir qualquer coisa com palavras, Zé lança espigões de areia, massacrando todos os homens corruptos na zona. Bem, pelo menos foi o que ele pensou que ia acontecer na sua cabeça, porque essa cena de ação fixe não acontece na realidade. Em vez disso, vemos Zé a sangrar do nariz e a devagar, amaldiçoando seu destino. No final, o mano tem de atirar a pedra para o velho, dando-lhe tudo o que ele queria deste negócio. O velho fica impressionado com o tamanho daquela coisa, sugerindo que vale cerca de 100 sol. Novamente, é um preço ridículo, porque Zé retruca que vale pelo menos 300 pelo seu tamanho. O velho tem toda vantagem, então ele despreza o miúdo mais uma vez, repreendendo-o por não se ter tornado merda de verme de areia em vez de vir para aqui. Depois de outra pancada na mesa, Xion está a chegar ao seu limite e tenciona usar os seus poderes para sair dali. Mas mesmo agora, ele sabe que não é forte o suficiente para fazer nada. Zé pede um bônus adequado em troca da pedra. O velho corrupto concorda com isso, mas avisa-o para ter cuidado com os carteiristas que são rápidos a roubar qualquer coisa. Conforme o acordo inicial, ele faz-se de simpático e sugere que o miúdo pode escolher qualquer coisa da pilha de lixo. Remexendo, o nosso rapaz não encontra realmente nada de útil. E enquanto ele está amuado, o velho fica intrigado com o seu comportamento. O facto de o miúdo se recusar a perder uma única moeda, este tipo de mesquinhez é incomum numa zona como esta. Zé brinca com fatos de palhaço velhos, mas depois descobre algo interessante, algo que até o chefe destaca como um artigo interessante. O nosso rapaz decide-se por esta pequena ampulheta como bônus. E enquanto ele está de saída, o chefe provoca-o mais uma vez por ser seletivo com o lixo. Antes de sair, Zé pergunta o nome do velho, que anuncia em voz alta que é Clexe. O nosso rapaz grava bem esse nome na sua memória, esperando que seus caminhos nunca mais se cruzem, o que implica uma ameaça direta. Clexe não demonstra qualquer medo e volta para o seu lado. Na cena seguinte, o miúdo está ocupado em inspecionar o equipamento da ampulheta. Zé descobre que a medição demora cerca de 10 minutos a terminar. Ele está atualmente nos seus aposentos. E para testar as suas habilidades, o nosso rapaz respira fundo. Depois, ele foca toda a sua atenção no tubo, ordenando a areia lá dentro que se mova de uma só vez. Para seu choque, nada acontece. O humano humilha-se ao encarar o reflexo vazio, confuso por os seus poderes não estarem realmente relacionados com o despertar. Toda a sua habilidade é um mistério, pois ele nunca viu ninguém usá-la antes. Mas, estranhamente, Leon está a sentir umas vibrações esquisitas do monte de lixo.
Esta ampulheta convenientemente ali sentada fala o pensar que foi deliberadamente colocada lá, como se o estivesse a chamar com um novo sentimento. Antes que o humano pudesse compreender os seus sentimentos, um imbecil arromba a porta, questionando se ele é o miúdo novo que foi trazido para aqui. Imediatamente, Zéu é amaldiçoado e repreendido ainda mais por ainda não estar na mina. Deck Manho não quer saber de nada. Zéu tenta impor respeito ao pedir ao tipo para o tratar bem, apenas para levar um gancho direto na cara e ser lançado para o outro mundo. Manho prepara um segundo soco, enfiando o fundo no abdômen do miúdo, ordenando-lhe que calhe a porra da boca. Mas isso não é tudo. Zéu também é pisado como se fosse um pedaço de carne humana, tudo porque feriu o ego deste bruto. Manho chama-lhe um perdedor não despertado com problemas de atitude, que pessoas como ele devem passar despercebidas e apanhar para salvar as suas vidas. Depois de se sentir satisfeito por espancar um miúdo, ele ordena a Zéu que comece a segui-lo rapidamente. O nosso rapaz levanta-se sem se acobardar. A primeira coisa que o humano diz é que ele é um psicopata e que, aconteça o que acontecer, Zéu irá matar Manho um dia. Adoro como o humano está a colecionar uma lista de alvos aqui que ele vai usar para eliminar toda a gente. No terceiro setor da entrada da Minas, é elevado para a área de trabalho principal e rapidamente equipado. Os custos de comida e equipamento são informados com antecedência para serem descontados do seu pagamento e que o objetivo principal é recolher pedras de mana como um cão. No início, o nosso rapaz pensa que é uma tarefa simples, mas antes que pudesse fazer outra pergunta, o seu capacete é esmagado com a picareta de Manho. Este tipo deixa claro que não se importará se o miúdo não souber manejar uma picareta e que também descontará o pagamento pelos custos do capacete. Manho então instrui o subordinado a atirar Zéu para o poço número 972, que é suposto ser um dos piores lugares de sempre. Zéu já não quer saber e simplesmente obedece às ordens, enquanto seu gerente idiota enfatiza que se ele não voltar com uma pedra de mana, será executado no local. Que tal ter o pior emprego de sempre? Aqui, neste inferno de mina, até o subordinado do miúdo explica que esta é a pior localização de sempre. Não ajuda que Zéu tenha entrado no dia em que Manho perdeu o seu dinheiro no jogo, o que surpreende nosso rapaz por haver até um cassino na área. O seu amigo aqui expressa que tudo está disponível, não sendo diferente de Nelson, nesse aspecto. Zéu pensa que com palhaços como este gerente de merda, é certo que negócios como estes tenham pelo menos alguma promessa. O nosso rapaz também não sabe se vai safar a manejar uma picareta por causa da sua pele lisa, que se magoa facilmente. No entanto, o seu novo amigo assegura-lhe que não haverá problema em se magoar lá embaixo. Porque, veja bem, nenhuma única pessoa no túnel se magoou, nenhuma sequer. É um aviso sinistro, mas eles acabam por chegar ao túnel designado. O nosso rapaz pergunta se ele só precisa distrair os cristais de mana e voltar, mas o tipo corta-o rapidamente, dizendo que na verdade ele não vai voltar. Afinal, mais de uma dúzia de pessoas desapareceram só por estarem aqui. 4 pessoas estão a apostar na sua vida neste preciso momento também. Ninguém sabe sequer se o resto deles morreu, mas tudo que este mano tem para oferecer é um pedido de desculpas e a sua gratidão por se aventurar num lugar tão perigoso que nenhum humano poderia tocar. Zéu grita com ele, percebendo que todos os outros estão mortos. Ele quer as respostas, mas este tipo literalmente deixa-o para trás para morrer. A audácia dele não o abala. Isso alimenta o nosso rapaz para minerar esta merda toda, furioso por o terem mandado para aqui para morrer apenas por causa da raiva deles. Infelizmente, mesmo com o primeiro golpe, a picareta desmonta-se e escorrega da sua mão, ressaltando até ao outro lado. Desamparado, Sean tenta alcançá-la enquanto se pergunta em que tipo de inferno é suposto ele sobreviver. Ele estava zangado antes, por isso não conseguiu reparar. Mas a mana nesta parte do túnel é extremamente densa, fazendo questionar-se se os outros nunca a sentiram por não serem indivíduos despertados. A densidade é tão espessa que o sobrecarrega à medida que avança, o que também confirma que uma pessoa normal já teria sofrido uma supersaturação de mana. Sem saber de onde vem a fonte de mana, El descobre a sua picareta, que parece estar partida no cabo. Ele está apenas feliz por a ter encontrado. E exatamente quando ele se sente grato pelo seu destino, o meu mano pisa num vazio literal, borrando-se de medo. O abismo o atrai para baixo, atordoando Zé com o súbito aparecimento de um portal. O capacete dele corta para o lado, bem ao lado da picareta quebrada também. Isso nos leva a uma sequência de flashback do passado do garoto que viveu uma vida miserável. Todas as pessoas ao seu redor lhe diziam que ele ia morrer. O garotinho teve que lutar com unhas e dentes apenas para sobreviver e foi espancado várias vezes, tudo porque queria o luxo básico de comer bem. Toda vez que ele tinha um sonho, os outros o esmagavam. E no final, ele até conseguiu matar alguém, consumido pelos sentimentos de medo e culpa, pensando que sua vida acabaria agora. O garoto correu o mais rápido que pôde para ter um tipo de vida onde não precisasse se preocupar em morrer.
O nome de Lee Jirion o assombrava. De volta a Xion, observamos seu estado de inconsciência após cair do portal. Recompondo-se, ele se levanta, questionando por que este lugar parece tão quente. Após notar rapidamente as cinzas ao redor, ele amaldiçoa seu destino porque, veja bem, esse pequeno inferno o levou diretamente para uma masmorra perigosa e flamejante. Uma pedra rola passando por Xion, que a pega antes de perceber que a coisa está escaldante. O cara a joga fora imediatamente, xingando a maldita coisa. Isso confirma uma coisa, que esse cara não está num sonho. Mas o bom é que as pessoas em Neozou já têm experiência em se preparar para uma descida de masmorra. Claro, sua mão está queimada agora, mas ele entende que isso é cinza vulcânica. Em outras palavras, se Zéu não sair deste lugar logo, ele estará em grandes apuros. Rasgando um pedaço de sua calça, ele rapidamente amarra na boca, verbalizando que se esta masmorra tem um ponto de entrada, então uma saída também deve estar por perto. Sua principal suspeita está no pico da erupção vulcânica, que é o ponto mais alto nesta masmorra. Ficar aqui significa morte certa. A cinza vulcânica irá sufocá-lo. Então, sem monstros por perto, esta é a melhor chance que o meu cara tem de pegar o caminho mais curto. Armado com essa confiança, ele dispara em velocidades incríveis, vangloriando-se como todo-poderoso Zéu, o homem que nunca desiste de nenhum obstáculo. Ele diz tudo isso, mas o meu cara mal sobreviveu a um encontro com a lava quente agora mesmo. Para piorar as coisas, o terreno despedaçado se quebra e o manda direto para baixo. Xion só sobrevive porque seus braços conseguem se segurar, quase tendo sua bunda queimada pela lava quente. Ainda forçando seu caminho, o cara declara que um pouquinho de lava não vai assustá-lo. Novamente, ele mal consegue sair vivo, ofegante por sua vida após outra experiência de quase morte. Em vez de medo, a frustração o consome. Toda sua raiva é direcionada ao desgraçado do manho, o filho da puta que o jogou aqui como um peso morto. Zeon garante a si mesmo que matará esse cara com as próprias mãos quando sair vivo, mas logo depois ele se controla após dominar sua raiva. Agora, ele tem a convicção de sobreviver, não importa o que aconteça. Ele é um lutador que não quer ficar no chão, não importa o que aconteça. De sua posição atual, ele só precisa de mais 4 saltos para chegar ao ponto mais alto, e então escapará da morte certa. Em vez de ponderar cada passo, ele pretende avançar com tudo, sem pensamentos persistentes para atrasá-lo. Afinal, o meu cara não tem intenção de deixar sua vida apodrecer numa masmorra de merda como esta. As palavras "eu não vou parar" se tornam definidoras de seu destino. E bem quando você tem um pingo de esperança por este garoto, o primo mais novo do Godzilla explode da lava para devorá-lo. A criatura o abocanha com sucesso antes de mergulhar na lava borbulhante mais uma vez. Curiosamente, este jacaré gigante continua seu dia como se nada tivesse acontecido, mas então seus olhos se voltam rapidamente para um penhasco suspenso. Zéa na verdade sobreviveu. Ele conseguiu chegar ao outro lado e se segura com seus poderes para salvar a própria vida. A parte boa? Este encontro difícil ensinou que ele também podia manipular cinzas vulcânicas até certo ponto, o que ajudou a salvar sua vida agora mesmo. Ele desce ao lado do focinho do monstro, quase desmaiando com o calor intenso e sufocante. A masmorra é dura demais. Apenas o ambiente em si aqui é pior do que os monstros que o cara tem que enfrentar. Com a situação atual, meu cara pode sentir seu nariz queimando por dentro, causando-lhe problemas só para respirar. Sua consciência está vacilando, e com lampejos de luz restantes, o pensamento da morte passa pela mente de Zéon pela enésima vez. Recusando-se a desistir e canalizando o espírito de David Goggins, este homem se levanta, lembrando-se de suas próprias palavras de antes. A motivação do meu homem é que ele nem sequer teve uma namorada ainda, então morrer aqui não seria justo. Estou começando a pensar que ele é primo do Denji de Chainsaw Man. E a propósito, aquele final da parte 2 foi uma merda. De qualquer forma, Xion controla a cinza vulcânica, pedindo desculpas ao seu tio antecipadamente pelo que ele está prestes a fazer. Um monstro gigante emerge da lava para seu segundo ataque. Nosso garoto revida com o melhor de sua capacidade para sobreviver. Do nada, uma voz o agracia, elogiando sua habilidade única. Zéon se assusta com a pessoa, enquanto a mesma voz expressa grande interesse em sua habilidade de manipulação de areia. Aqui, um velho desce para salvar sua vida, caindo do céu como uma bênção enviada dos céus. O velhote pega sua espada logo antes de sua descida, atordoando Xion. Este homem desce como um torpedo em velocidades imensas a ponto de se chocar com um golpe pesado contra a carne do monstro. Aquele único ataque envia ondas de choque e altera o próprio curso da lava, espalhando detritos em todas as direções e fazendo com que Xion quase seja aniquilado pelo impacto. Nosso garoto está tremendo com a mera força daquele impacto, que literalmente faz seus tímpanos estourarem enquanto o deixa sem sentidos.
Olhando para frente para encontrar o velho, bem como o estado do monstro, Xion descobre que a criatura foi cortada ao meio. Este sentimento estranho é completamente diferente para ele. O homem parado diante dele não é um despertado forte qualquer. Esse cara está categoricamente em outra liga, como se fosse o Gojo deste universo. O cara casualmente dá outro passo. Cada passo esmaga o chão diante dele. Zeon está completamente perdido apenas observando sua glória enquanto o despertado pergunta o nome do garoto. Como o garoto se recusa a falar, ele lhe dá um ultimato. Se não falar até ele contar até 3, coisas ruins acontecerão. A contagem regressiva começa com o velho se preparando, e no momento em que chega a 1, ele já está pairando sobre o garoto como um fantasma do inferno. No final, ele não faz nada com Zeon, perguntando por que o garoto parece apavorado. Na realidade, nosso garoto mal consegue ouvir a voz deste homem graças aos seus tímpanos terem sido estourados. A lista de ferimentos que ele tem se acumula, mas o velho não entende essa parte. O despertado saca sua espada, pensando que deveria simplesmente cortar este garoto se ele se recusar a falar. O garoto recupera a audição e entra em pânico, afirmando que não sabe o que está acontecendo, implorando por misericórdia. Isso é uma boa notícia para o despertado, que fica feliz em saber que o garoto não é um caso perdido. Ele reitera e pergunta o nome do garoto, que exclama que é Zeon. Esse cara é tão hilário, ele julga nosso garoto por ter um nome tão patético, fazendo Xion se perguntar que tipo de nome esse cara tem para agir tão sigma. Naquele momento, este velho superpoderoso oblitera uma rocha, dizendo que ele é Diodon. E embora ele tenha se apresentado, nosso garoto não tem ideia do que diabos este velho está fazendo agora. O despertado fica confuso e pede ao garoto para esclarecer, então Xion grita que está sendo chamado de idiota e ameaçado sem motivo. E embora se sinta grato por ter tido sua vida salva, ele ainda não entende por que merece o tratamento rude. Chamando de idiota mais uma vez, Dioden explica que o garoto foi pego em algum tipo de armadilha. Ignorando o desrespeito, Xion pede os detalhes e descobre que o Masnari é na verdade um fenômeno que ocorre quando a mana da masmorra está supersaturada. Para garantir que não colapse, a masmorra ajuda a criar outro ponto de entrada, vazando mana por essa fresta. Em outras palavras, também atrai criaturas vivas ao redor da mesma maneira. Isso é o que é o Masnari. Dioden enfatiza que a maioria das pessoas nunca tem a chance de experienciar como é, então a sorte do garoto tem que ser a pior das piores, colocando mais lenha na fogueira para que Zeon assassine o cuzão do manho. O despertado chama de idiota mais uma vez, para o grande descontentamento do garoto. Fazendo uma careta, ele demonstra exatamente por que o garoto é um idiota, insistindo para que ele concentre sua mana nos olhos. Zeon não entende o que ele quer dizer até que ele realmente faz isso, condensando sua mana em seus olhos. A ideia é usar mana para olhar, ajudando o garoto a ver através de coisas que ele nunca viu antes. Ele está apavorado com o que está à frente, enquanto Dioden fica feliz que o garoto finalmente pode entender com o que está lidando. A besta mágica que ele viu é uma criatura com habilidades de furtividade, que acaba com suas presas antes mesmo que elas saibam o que as atingiu, assim como nosso garoto estava prestes a ser engolido. A mesma criatura esteve na frente dele o tempo todo, e mesmo assim Xion não conseguiu detectar nenhum traço de perigo. A propósito, mais cedo, quando ele cortou a rocha, Dioden estava na verdade a cortar este segundo monstro. Porque sem a ajuda do velho, o nosso rapaz teria morrido sem sequer saber o que o atingiu. Isso faz com que este homem lhe tenha salvado a vida 2 vezes, levantando a questão de quão poderoso ele é. Numa tentativa de aliviar a sua curiosidade, o rapaz pergunta desesperadamente pela verdadeira identidade de Dioden, que o chama novamente de idiota, repreendendo por ser apenas o bom e velho Dioden. Xion grita com o velho todo-poderoso, perguntando como é que ele é tão forte. Quando ele pergunta onde é que eles estão, Dioden diz-lhe que estão dentro de uma masmorra. O velho chama casualmente ao lugar escaldante o seu território de caça e diz ao rapaz para prestar muita atenção, pois está prestes a mostrar o que consegue fazer. O homem de aparência desgastada saca então da sua espada e grita Cryon. No momento em que o faz, ondas de choque espalham-se pela área, forçando Xion a tapar os ouvidos. No início, Xion não faz ideia do que está a acontecer, mas quando olha à sua volta, percebe que a masmorra está na verdade apinhada de monstros parecidos com pássaros de fogo a enxamear por todo o lado. Dioden parece animado com a visão da luta e diz ao nosso rapaz que agora está por sua conta e que deve descobrir como sobreviver. Xion é atirado para uma situação de vida ou morte e começa a amaldiçoar o velho. Ele olha à sua volta, a tentar pensar em algo que possa fazer, mas torna-se claro que está completamente cercado e não tem para onde ir. Os monstros movem-se demasiado rápido para eles conseguir seguir corretamente ou mesmo desviar-se a tempo. Eles continuam a desferir pequenos ataques sobre ele, enquanto rasgam as suas roupas pouco a pouco.
Xion nem sequer consegue encontrar uma forma de escapar, e começa a perguntar-se por que as criaturas continuam a avisar apenas o seu lado esquerdo repetidamente. Ele olha para cima e tenta desesperadamente atirar areia às bestas voadoras, mas elas evitam facilmente seus ataques e respondem com múltiplos golpes próprios. O nosso rapaz sente-se completamente inútil em comparação com o velho. Ele tenta proteger o seu rosto bonito levantando os braços enquanto os ataques continuam a vir de todas as direções. Zéu percebe que vai morrer em breve se continuar a brincar sem fazer nada. Ele sente-se patético ao pensar que pode morrer mesmo depois de ter sido salvo 2 vezes pelo velho. Nesse momento, ele recorda a cena em que o ancião apareceu à sua frente mais uma vez e o chamou. Zéu tenta ouvir o que Dioden está a dizer, mas os seus ouvidos estão a zumbir muito e ele não consegue ouvir bem. Ele recorda-se de como o velho lhe disse para ver através do mana em vez de confiar nos seus olhos. Mesmo enquanto se chama a si próprio um perdedor patético, ele recusa-se a desistir e começa a procurar uma forma de sentir os inimigos que a sua visão não consegue acompanhar. Ele reúne lentamente mana nos seus olhos e trabalha para aumentar a sua pureza passo a passo. Ele concentra-se intensamente e tenta sentir o fluxo de mana, tal como o velho sugeriu. E desta vez, finalmente funciona, pois ele começa a sentir o poder mágico dentro das bestas. Agora ele consegue segui-los. E no momento em que o seu mana fica ao alcance, ele ataca no ponto mais próximo possível, finalmente derrubando os 2 pássaros de lava que o estavam a avisar. Entretanto, o velho está ocupado a lutar contra monstros muito maiores e parece estar a desfrutar de cada segundo. Ele comenta que nem se lembra da última vez que se sentiu tão animado durante uma luta. Ele então avança e desfere um soco poderoso, partindo um monstro massivo semelhante a um crocodilo em 2 pedaços. Assim que o velho acaba com a criatura, ele comenta que é uma pena que o monstro nem sequer tenha sido um adversário à sua altura. Ele parece desapontado por não ter tido a emoção que esperava da luta. Ele então suspira e comenta como o número de masmorras diminuiu muito em comparação com o tempo em que era mais novo. Entretanto, depois de ver o grande crocodilo mal cair tão facilmente, Xion não consegue deixar de sentir um pouco de pena dele. Ele custa acreditar na naturalidade com que o velho o matou, como se não fosse mais do que um pequeno lagarto. Ao mesmo tempo, ele próprio está a chegar ao seu limite e até solta uma risada cansada da sua própria situação. De repente, uma poderosa onda de choque atinge-o, forçando-o a cair de joelhos enquanto vomita com o impacto. Ele mal consegue levantar-se novamente e pergunta a Dioden o que acabou de acontecer. Dioden explica calmamente que a onda de choque que ele acabou de sentir foi na verdade o rugido do chefe da masmorra. Ele continua a dizer que toda masmorra tem um chefe final à espera no fim, e o desta masmorra é a verdadeira razão pela qual ele veio até aqui. Nesse momento, um Draco massivo desce do céu, e o ancião identifica-o como um Draco carmesim. Ao ouvir o termo Dracos, Eon pergunta rapidamente se isso significa que é um dragão, mas Dioden nega imediatamente. O velho até comenta que é uma pena ter de lidar com uma criatura de classe B em vez de enfrentar um dragão verdadeiro. Mesmo assim, este Draco é claramente perigoso, pois está rodeado por um forte campo de força. Xion recorda-se de ter ouvido que monstros de classe B e superior possuem traços únicos semelhantes aos humanos. Com base no sistema de classificação de despertados, um campo de força vermelho indica um tipo de combate corpo a corpo. Mas quando ele repara que a aura à volta deste Draco é azul, ele grita que isso significa que a criatura é do tipo mágico. Antes que possam reagir, o Draco lança um ataque de chama negra diretamente contra eles. Zeon fica paralisado de choque, incapaz de fechar a boca, e com medo, perde completamente o controle. Ao mesmo tempo, o velho salta diretamente em direção à fonte do ataque e abate a sua espada massiva diretamente na cabeça do Draco. O Draco recupera rapidamente e ataca de volta o ancião com as suas garras. Dioden move-se para contra-atacar o golpe usando a Cryon, mas numa reviravolta inesperada, o velho acaba por ser apanhado pelas garras do Draco. A criatura aproveita imediatamente esta oportunidade e prepara-se para lançar um sopro de fogo a queima-roupa. No entanto, Dioden reage a tempo e fecha à força a boca do Draco, aprisionando as chamas lá dentro. Ele pergunta ao monstro se consegue sentir a dor e depois diz-lhe para não se preocupar, porque está prestes a acabar com ele para sempre. Apertando o punho na sua espada, Dioden avança e enfrenta o Draco mais uma vez, declarando que este será o último dia em que permanecerá vivo. Entretanto, Zeon está a correr pela sua vida. Ele encontra-se preso no meio desta luta esmagadora, onde nem sequer consegue ficar parado para se defender adequadamente. Ele usa rapidamente a sua habilidade e forma uma parede de areia atrás de si numa tentativa de bloquear as ondas de choque que se aproximam. Ele grita para que os dois levem a sua luta para outro lugar, enquanto se pergunta como é que simples ondas de choque podem causar-lhe tanto dano. Do outro lado, o ancião está claramente a divertir-se. Ele grita que isto é como estar num parque de diversões. Nesse momento,
Outra onda de choque avança em direção a Zeon, e desta vez vem demasiado de repente para ele reagir. Ele percebe que está acabado e é atirado para longe pelo impacto. Ele aterra de forma brutal e acaba por ser lançado em direção ao magma, deixando o pobre rapaz paralisado ao perceber que está prestes a morrer como um perdedor patético que nem sequer conseguiu arranjar uma rapariga. A história então muda para o velho peido, que claramente não se importa nem um pouco com o que acontece ao nosso rapaz. Em vez disso, ele continua a intimidar o Draco e chama-lhe uma desgraça para todos os monstros-chefes por lutar de forma tão patética. Levado ao limite pelos insultos incessantes, o Draco carrega outro ataque de sopro. Ao ver isso, Dioden sorri porque não esperava que o fracote tivesse algo tão divertido na manga. O sopro mágico concentrado rasga o ar, obliterando quase tudo no seu caminho e tornando-se maior à medida que avança. Depois de um tempo, o Draco Carmesim finalmente para, convencido de que o louco já deve ter sido transformado em pó. Mas no momento em que ouve a sua voz a perguntar se está à procura de alguém, a pobre criatura percebe que está completamente lixada. Ele solta um rugido de dor e vira-se apenas para o ver casualmente agachado no seu corpo. A sua espada está enterrada a 1 metro de profundidade dentro dele, e ele revela calmamente que tem procurado por um da sua espécie há muito tempo. Afinal, ele precisa de um coração de Draco Carmesim para que a sua Cryon cresça. É lamentável, mas a besta não tem outra escolha senão morrer para esse propósito. Com isso, ele crava a espada ainda mais fundo, deixando a magia infiltrar-se no seu corpo. A criatura massiva debate-se violentamente de dor enquanto a lâmina a atravessa por completo. Depois de absorver o coração do Draco, a Cryon começa a brilhar com uma forte aura carmesim. Ele olha para sua espada com satisfação, contente por ela ter quebrado os seus limites mais uma vez. Nesse momento, o seu estranho momento de ligação com a espada é interrompido pelo nosso rapaz, que pergunta por que diabos ele está a falar com a sua arma como um lunático. O tipo pode ser louco, mas também é insanamente forte, considerando que acabou de derrotar sozinho um Draco Carmesim. Entretanto, Dioden fica surpreso por o pirralho ainda estar vivo. O nosso rapaz diz-lhe que estava lixado e que rastejou de volta da beira da morte. Quando o chão cedeu debaixo dele e ele foi atirado para baixo, não ficou lá sentado à espera de morrer. Em vez disso, ele usou a sua manipulação de areia para criar uma almofada que amorteceu a queda. Isso salvou-o de se transformar em ketchup humano. Nem ele consegue acreditar no quão bom se tornou a enganar a morte sempre que as coisas correm mal. Ele acrescenta que ser constantemente atingido pelas ondas de choque de um certo louco afiou muito seus reflexos. Dioden está ligeiramente impressionado com isso, mas neste momento, há algo muito mais importante para resolver. O velho agarra-o de repente pela camisa como se estivesse a lidar com uma criança pequena e desorientada, dizendo-lhe que a masmorra está a desabar agora que o chefe está morto. Eles precisam de sair imediatamente, mas o nosso rapaz está confuso sobre o que isso tem a ver com ele ser apanhado como se fosse um saco de compras. O velho peido desata a rir como se tivesse acabado de ouvir a melhor piada da sua vida, não por ser realmente engraçada, mas pelo que vem a seguir. Sem aviso, ele atira o nosso rapaz para uma pequena fenda negra que se abre à frente deles e grita casualmente, "Até logo." A meio do voo, o nosso rapaz dispara todas as maldições que conhece e chama-lhe pior do que aquele desgraçado do Partimanho. Um segundo depois, ele é cuspido do outro lado enquanto o buraco negro se abre e o lança pela areia como um boneco de trapos algumas vezes. Cuspindo areia da boca e completamente desorientado, ele se pergunta onde diabos foi parar agora. Dioden explica calmamente que eles estão na superfície. Quando um chefe de masmorra é derrotado, fendas para o exterior se abrem como saídas. Ouvindo isso, ele imediatamente começa a reclamar que eles poderiam simplesmente ter saído andando em vez de serem jogados como lixo. O velho finalmente perde a paciência e deixa uma coisa clara. Ele admite que os poderes de areia do garoto são na verdade bastante úteis, mas em seu estado atual, ele é mais inútil que uma faca cega. Por causa disso, ele lhe dá 2 escolhas. Ele pode ir para o sul, para a cidade da Nova Alma, e continuar vivendo como o mesmo ninguém de classe baixa que sempre foi, ou pode escolher o caminho divertido. Sob sua orientação, ele passará de um idiota sem noção para um idiota mais forte e mais rápido. Zeon fica confuso com isso e pergunta o que ele quer dizer exatamente com segui-lo e, mais importante, quanto tempo isso levaria. O velho guerreiro diz sem rodeios que não tem ideia. Pode levar meses, anos ou até décadas. Nem mesmo ele consegue prever o futuro. Diante de uma escolha que poderia mudar completamente sua vida, Zeon fica parado, sem saber o que fazer. O velho resume tudo da maneira mais brutal possível. Ele pode voltar para a mesma vida chata de sempre, ou pode escolher um caminho onde ele basicamente acelera a vida com 99% de chance de morrer. O garoto começa a rir como um maníaco e questiona se o velhote perdeu completamente o juízo.
Zéu então finge ter um palácio luxuoso para onde voltar, junto com uma cama confortável, e pergunta se o velho realmente espera que ele desista de tudo isso só para seguir um velho fedorento por desertos escaldantes sem certeza alguma, especialmente quando o velho poderia morrer a qualquer momento por causa da idade. O velhote responde com um sim, deixando claro que é exatamente isso que ele espera que Zéu faça. Nosso garoto encena e solta um suspiro pesado mostrando como a decisão é dolorosa, mas mesmo assim concorda em segui-lo. Ele então inventa uma história convincente, explicando que sempre que alguém o irrita, ele tem que resolver as coisas na hora, mas admite que atualmente está fraco demais para se vingar. Ele continua dizendo que o velho também está nessa lista de vingança, e depois elogia o quão forte ele é em comparação com qualquer pessoa que já conheceu. Zéon acrescenta que duvida que encontrará alguém mais forte que ele novamente. Enquanto ele continua falando sobre como se sente confiante e positivo, o velhote o interrompe e zomba dele, perguntando se isso significa que ele está confiante em morrer cedo. Zéu nega e cerra o punho, declarando que se tornará mais forte que todos os outros. O velho Gaga responde que com esse tipo de atitude, ele está apenas caminhando para um bilhete antecipado para o túmulo, e então diz para ele continuar seguindo. Ele continua a chamá-lo de idiota enquanto diz que eles ainda têm um longo caminho a percorrer. Conforme a história avança, depois de algum tempo, Elm está encharcado de suor e mal consegue acompanhar o ritmo do velho. Ele o chama, pedindo para ele diminuir o ritmo e fazer uma pausa, já que eles estão andando há 6 horas. Ele continua gritando, mas o velhote o ignora completamente e continua caminhando em silêncio. Zéon grita consigo mesmo, dizendo que não é um adolescente mal-humorado e se pergunta por que está lidando com todas essas mudanças de humor repentinas. O calor ao seu redor é insuportável, e ele começa a pensar em quão alta a temperatura deve estar. Além disso, a areia fofa dificulta cada passo, e ele começa a se preocupar que possa desmaiar de insolação nesse ritmo. Justo quando ele está prestes a desistir, o velhote finalmente volta sua atenção para ele, como se estivesse esperando por este exato momento. Ele o chama de tolo que não consegue nem mesmo usar uma pequena parte de seu próprio poder. Quando o chão parece confuso, o velho lembra que ele é um usuário de manipulação de areia, mas está com dificuldade até para andar direito na areia, o que deveria ser a coisa mais fácil para ele. Quando o chão tenta se defender dizendo que só despertou há alguns dias e ainda é classe F, Dioden fica imediatamente irritado. Ele diz ao garoto para parar de falar bobagens, deixando claro que não se importa com a sua classe. Ele então o questiona, perguntando se ele realmente acredita que as pessoas nascem como classe S enquanto só ele está em desvantagem. O velhote agarra o garoto pelo colarinho e pergunta se ele está planejando desistir só porque acha que não foi abençoado. Ele continua gritando até perder a paciência e colocar o garoto de volta na areia, dizendo-lhe para descobrir como usar sua habilidade por conta própria. Dioden diz a ele para usar o cérebro e entender seu próprio poder, já que ele deveria conhecê-lo melhor se quiser ultrapassar seus limites e se tornar mais forte. Justo quando Xion começa a pensar que o velho pode ser um pouco razoável, Dioden de repente começa a gritar novamente e ameaça que ele estará morto se não conseguir descobrir. Zéon recomeça e se concentra em sua habilidade. O que ele sabe é que o alcance da areia que ele pode controlar é de apenas cerca de 5 metros. Ele então analisa a situação e percebe que a areia só chega até o tornozelo. E se ele conseguir de alguma forma torná-la tão sólida quanto um chão, ele poderá economizar mais energia ao se mover. Nosso garoto tenta condensar a areia e torná-la sólida, e finalmente consegue. Andar no deserto escaldante de repente parece moleza para ele. No entanto, ele logo percebe quanta mana está sendo drenada dele, e entende que talvez não consiga manter isso por muito tempo. Zéon então muda para o plano B e tenta concentrar mana em suas pernas. Isso também funciona surpreendentemente bem. Vendo-o cheio de energia e tentando repetidamente, o velhote sorri secretamente, lembrando-se de seus próprios dias, quando também era um jovem enérgico. Embora Xion continue dizendo que é apenas um classe F, Dioden continua confiante de que seu controle sobre a mana e seu potencial devem ser pelo menos de nível E ou D. O velho vê um claro potencial no garoto. Nesse momento, Xion descobre algo novo e começa a fazer um alarde sobre isso. Ele corre até o velhote gritando que está simplesmente controlando a areia que toca seus pés e que andar se tornou muito mais fácil agora. Quando ele começa a ficar arrogante e até mostra o dedo do meio para o velho enquanto desafia a fazer o mesmo, o velhote lhe dá um soco na cabeça. Ele diz ao garoto para parar de perder tempo com coisas inúteis, a menos que queira morrer. Zéon cai imediatamente e perde a consciência. Quando ele acorda, encontra seu rosto sujo pressionado contra o chão de areia no escuro. Mascando um pouco de carne seca, o velho diz que está feliz que o garoto finalmente acordou. Foi um saco carregá-lo até aqui. Enquanto nosso garoto tenta se sentar e reclama que seu corpo todo está cheio de ferimentos, o velho rabugento joga para ele um pedaço de carne seca.
Então ele diz ao garoto para ouvir com atenção uma história de seus dias de juventude. Segundo ele, aqueles eram os bons tempos, quando ser fraco não te matava. Na verdade, proteger os fracos era considerado nobre dever daqueles com poder. Mas esse mundo já se foi há muito tempo, e ele claramente sente falta dele. A hora da história termina rapidamente, e o velho guru diz para ele se levantar logo se não for fã de morrer. Nosso protagonista ouve silenciosamente seu professor em vez de responder. Para sua surpresa, o velho joga para ele outro pedaço de carne seca. A história de muito tempo atrás o faz perceber que o velho na verdade tem muita sabedoria. Dioden parece uma relíquia ressecada, mas carrega décadas ou talvez até séculos de experiência. Enquanto observa comer, ele percebe algo interessante. Mesmo com aqueles dentes velhos e gastos, o velho não tem problemas com a carne seca. Apenas observando, ele descobre o truque. Em vez de mastigá-la diretamente, você a amolece com saliva antes de morder. É a maneira certa de comer carne seca em um deserto árido e seco como este. Parece que o velho não está apenas o alimentando, mas o ensinando lentamente a sobreviver por conta própria, como ensinar um homem a pescar em vez de lhe dar o peixe. Depois disso, os dois partem novamente sob o manto do céu noturno. Pelo caminho, ele continua importunando seu professor por outro pedaço de carne seca, mas o velho rabugento manda ele calar a boca. Algum tempo depois, o frio começa a atingi-lo com força. Ele começa a espirrar sem parar, seu corpo todo tremendo como uma máquina vibratória na noite gelada do deserto. Enquanto isso, o velho se espreguiça como se estivesse relaxando em alguma praia no Havaí, completamente imperturbável. Ao mesmo tempo, ele ainda não consegue entender por que esse lunático fala com sua espada o tempo todo. Então a sede aperta, e ele pede um pouco de água. Mas Dioden o ignora completamente e bebe até a última gota para si mesmo. Assistir a isso irrita profundamente, especialmente porque o guru ganancioso nem se dá ao trabalho de compartilhar. Mesmo assim, ele percebe que não tem roupa suficiente. Diferente do velho, ele não consegue torcer o orvalho de um tecido solto para beber. Ainda assim, ele se agacha e começa a lamber as pequenas gotas de orvalho de seu próprio corpo. Como um cachorrinho de rua desesperado, ele fará qualquer coisa para alcançar o nível de seu mestre. Vendo isso, o velho o chama de gagá, mas ele argumenta que não é um gagá. Ele é um idiota orgulhoso. Ignorando suas bobagens, o velho diz para ele calar a boca e se concentrar em sentir seus arredores. Sem noção como sempre, ele se acalma e tenta ouvir. Depois de um tempo, ele começa a sentir vibrações fracas ao seu redor. Lentamente, ele percebe que elas vêm de várias direções. Antes que ele possa piscar, ele vê centenas de olhos brilhantes o cercando. São bestas ferozes, prontas para despedaçar qualquer coisa que consigam abocanhar. As hienas com chifre geralmente são ativas à noite, mas, por azar, foram apanhadas ao amanhecer. Enquanto a fera mostra suas presas e se prepara para o despedaçar, o velho pergunta se ele dá conta ou se precisa da ajuda do papá. Parece que a loucura pegou nele também, porque ele ri e responde que não precisa de ajuda de um velho empoeirado. Manipulando a areia ao seu redor, ele prepara-se para uma luta até a morte com os animais vadios. Primeiro, ele forma uma bala de areia e dispara-a diretamente através de uma das hienas. Depois, ele ergue enormes espigões de areia endurecida, criando uma zona mortal que mata qualquer coisa que entre no seu alcance. Mas à medida que a luta se prolonga, o cansaço começa a apanhá-lo. Ele grita de frustração, sentindo-se como se estivesse preso num modo de zombies interminável do Codê. A dor queima-lhe o peito e ele quase desmaia, percebendo que pode morrer de exaustão de mana antes mesmo que as feras o acabem. Isso deixa uma coisa clara, só o poder bruto não é suficiente. Ele precisa de uma maneira mais inteligente de lutar. Convocando outra bala de areia na mão, ele começa a pensar profundamente em como usar a sua energia de forma mais eficiente, mas o seu pensamento é interrompido quando uma hiena se lança e crava os dentes fundo no seu braço. De alguma forma, ele consegue livrar-se dela, mas o dano é brutal. O seu braço está rasgado com buracos como SpongeBob. Mesmo assim, essa lesão desperta um momento de eureka. Esses buracos ensinam-lhe a maneira mais eficiente de usar a sua manipulação de areia. Ele fica parado, a planear silenciosamente o seu próximo movimento enquanto a matilha avança sobre ele, faminta e pronta para o despedaçar. Pouco antes de o alcançarem, ele liberta a sua nova técnica. Centenas de espigões de areia insanamente finos mas afiados irrompem do chão de uma só vez. Eles perfuram cada uma das feras e transformam a matilha inteira em espetadas de hiena. O vilão desata a rir, tal como seu mestre. Ver os seus inimigos caírem com um único golpe limpo é muito mais satisfatório do que lhes rebentar com as cabeças. Desperdiçar mana numa luta é a maneira mais rápida de acelerar a morte. Enquanto isso, as suas armadilhas de espigões precisas que fazem buracos limpos nos alvos são o auge da eficiência.
Comparado com ele, o velho luta muito mais devagar, enfrentando os inimigos de frente, um por um. As hienas agarram-se aos seus braços e mordem, mas o lunático apenas ri como se lhe estivessem a fazer cócegas. Depois de se divertir, um brilho violento cintila nos seus olhos quando ele finalmente fica sério. No momento em que Xion vê aquela expressão insana, ele entende imediatamente o que está para vir. Ele prepara-se, já temendo ter de lidar com esta loucura novamente. Com um sorriso malicioso, o velho ordena a Cryon que aniquile seus inimigos. Num instante, um poder explosivo irrompe e envia ondas de choque que varrem areia e feras. O nosso rapaz mal consegue proteger-se com uma parede de areia enquanto as hienas são lançadas como balas de canhão para longe. Quando tudo finalmente se acalma, ele fica ali parado, incrédulo. O epicentro da explosão e o rastro de destruição que se estende à sua frente deixam-no completamente sem palavras. Isso fala questionar se Dioden é sequer humano, porque nenhuma pessoa normal conseguiria fazer aquilo sem usar algum tipo de habilidade. Ao mesmo tempo, ele percebe que ficar arrogante perto de um monstro como este é uma maneira rápida de morrer. Enquanto isso, Dioden começa a tossir com força, engasgando-se com a poeira que ele mesmo levantou. Aproveitando esse momento, a alfa das hienas com chifres atira-se e perfura-o com o seu chifre carregado de relâmpagos. Apanhado de surpresa, o velho olha para baixo com uma leve confusão, a perguntar-se por que é que a fera tem algum tipo de campo mágico à sua volta. Ele claramente subestimou-a, já que está pelo menos de rank B. Ao vê-lo numa situação de risco de vida, Xion entra em pânico e grita para ele ter cuidado. Afinal, a preocupação foi completamente inútil. Dioden agarra casualmente no chifre da hiena como se fosse dele, mal reagindo ao relâmpago crepitante que o percorre. O nosso protagonista entra em erro 404, incapaz de processar que tipo de física quântica está a testemunhar. Até a alfa fica estranha e récua quando vê o velho maluco aproveitar o relâmpago dela como se estivesse a acalmar os seus músculos doridos. Depois da sua massagem, ele avisa a pobre coitada que é o fim da linha. Ele salta para cima da alfa e enterra sua espada fundo no corpo dela, espalhando sangue por todo o campo de batalha. Ao ver aquilo, Eon percebe que foi um idiota por se preocupar tanto com este homem. Após a luta, os dois começam a colher materiais úteis das hienas com chifres. Vestindo a pele da alfa, o nosso rapaz pergunta a Dioden quando é que eles finalmente partem. Ele fica surpreendido ao ver o velho a levar até os chifres, explicando que são materiais valiosos para criar armas à base de relâmpagos. Do nada, o velho atira-lhe um punhal, dando-lhe uma arma para caçar. Ele deixa claro que, a partir de agora, o miúdo tem de encontrar a sua própria comida. Acabaram-se as borlas. Como a carne de hiena com chifres é maioritariamente venenosa, uma mordida errada matá-lo-ia. Apenas o músculo do flanco é seguro para comer. Enquanto Dioden corta a carne casualmente, ele repara que o miúdo está apenas a olhar e grita com ele para parar de pasmar. Se ele quer sobreviver, é melhor mexer-se e garantir a sua própria comida antes do nascer do sol. Com isso, o nosso rapaz começa a colher carne por conta própria até o sol finalmente nascer. Ele já parece mais experiente em comparação com antes. Embora ainda lhe falte uma fonte de água adequada, ele tem muita carne guardada na sua bolsa. Além disso, a sua habilidade de caminhar na areia torna muito fácil mover-se durante o dia. Ficando um pouco convencido, ele provoca o velho, perguntando se ele está com dificuldade para andar e com inveja da sua pequena habilidade. Desta vez, ele realmente desvia-se do soco do homem e mostra a língua como um pirralho irritante. Mas o segundo golpe, desferido com a Cryon, põe-lhe algum juízo na cabeça. Enquanto ele cospe areia, Dioden diz-lhe sem rodeios que as suas costas doem como o diabo, e que um truque barato para andar não o torna especial. Zéu amou, dizendo que estava apenas a brincar. Ele já estava com sede, e agora sua boca está cheia de areia seca. Então ele repara que algo está estranho. A sua boca já não está assim tão seca. O ar parece um pouco úmido. Por um segundo, ele pergunta-se se está a alucinar, mas o olhar no rosto de Dioden confirma que é real. Do outro lado da duna de areia à frente deles, encontra-se algo que todo viajante do deserto sonha encontrar, um oásis no deserto. Subindo a dunas, Eon começa a gritar de excitação ao ver finalmente um lago na vida real. Ele ignora todas as precauções e desliza pela areia abaixo, desesperado por aquela água refrescante e hidratante. O velho estala a língua em desapontamento, mas não o impede. O nosso herói corre diretamente para a beira e mergulha a cabeça na água, deixando a sua pele seca absorver a tão necessária umidade. Ele fecha os olhos e deixa os seus pensamentos divagarem. Desde que chegou aqui, ele esteve preso no calor ardente do deserto, e esta é a primeira vez que permite que o seu corpo arrefeça. Ele sai subitamente dos seus pensamentos ao notar uma luz brilhante nas profundezas do lago. Xion começa a sentir-se sonolento enquanto continua a olhar para ela, ficando lentamente sem ar. De repente, Dioden chama o seu nome e desce a encosta a toda velocidade.
No entanto, o nosso herói fica paralisado, sem saber que um monstro marinho enorme se aproxima lentamente dele. No último momento, o velho consegue puxá-lo para fora, pouco antes de ele ser transformado em comida de peixe. Atirando o chão ao chão, Dioden salta no ar e enfrenta o monstro peixe de frente. Com um golpe limpo da sua espada, ele derrota a criatura enorme instantaneamente. Entretanto, o nosso rapaz vê tudo acontecer, mas distrai-se com o arco-íris que se forma sobre o oásis. O velho arrasta o peixe gigante para fora da água e explica que é um tamboril da areia. O peixe usa a luz na sua cabeça para hipnotizar as presas antes de as devorar. A sua expressão torna-se subitamente séria, e ele arranca a desobediência absoluta do nosso rapaz à pancada. O velho começa então a repreendê-lo por se ter esquecido de tudo que lhe foi ensinado e por se ter tornado demasiado descuidado. Dioden continua, dizendo que todos imprudentes como eles são sempre os primeiros a morrer no ambiente hostil e implacável do deserto. Zeon só consegue dizer que sim em resposta, e o velho solta um suspiro. Vendo que o seu aluno está a ouvir pela primeira vez, ele muda de assunto e, em vez disso, diz-lhe para começar a esfolar o monstro. O tamboril da areia é uma fera mágica de rank C, e a pele da sua barriga é o material perfeito para fazer um manto. O nosso rapaz fica confuso e pergunta se o velho realmente precisa de um manto, o que quase o faz perder a cabeça. Tendo atingido seu limite de estupidez para o dia, ele começa a gozar com o rapaz e chama-lhe mais burro que uma estrela do mar sem cérebro. O nosso herói começa comicamente a sangrar dos ouvidos novamente e pede desculpa rapidamente com um sorriso nervoso. O velho continua, dizendo que, embora o peixe tenha sofrido muitas mutações, ainda se assemelha às espécies que outrora viveram na Terra. Ele diz a Zeon para olhar com atenção, já que esta é a primeira vez que ele vê um peixe de verdade. O nosso rapaz chega à conclusão de que os peixes são realmente horríveis e depois começa a esfolá-los. Vendo quão mal ele está a lidar com a situação, Dioden diz-lhe para parar de tratar o peixe como se estivesse a fazer uma massagem à sua avó. O nosso herói diz-lhe para se meter na sua vida, mas depois concentra-se novamente na tarefa. Ele percebe que a pele é demasiado dura para cortar com uma faca normal. Zeon então canaliza a mana para sua lâmina, afiando-a para que possa cortar a pele facilmente. Ele usa a faca para raspar as escamas e transforma-as em pequenas agulhas. Para a linha, ele decide usar os tendões que ligam a carne aos ossos. Mesmo com todas as suas ideias dignas de um Oscar, o resultado final transforma-se num manto completamente desastroso. Deitado sobre o peixe morto, o velho goza com ele por desperdiçar uma captura tão boa em algo tão inútil. Mas o nosso rapaz não para por aí e decide tentar novamente, pois ainda tem muitos materiais. Algumas horas depois, ele finalmente consegue e segura um manto acabado que até parece decente. Zeon empolga-se um pouco e diz que provavelmente poderia vendê-los para obter lucro e até abrir a sua própria alfaiataria. O velho chama pelo seu nome, o que o faz reagir rapidamente, gritando que não vai entregar o manto. No entanto, Dioden diz-lhe para parar de brincar enquanto segura um órgão grande em forma de saco que ainda está a pingar sangue. Ele diz ao nosso rapaz para começar a comer esta vesícula biliar, pois é um remédio muito raro e poderoso. Zeon tenta argumentar, mas o velho confirma o seu medo de que será morto se recusar. Ele então larga o órgão pesado nas mãos do nosso rapaz enquanto se queixa de que seus braços estão cansados. Olhando para a massa nojenta à sua frente, o nosso herói hesita por um momento, mas depois começa a comer como um homem faminto. Apesar de ter um sabor mais amargo do que sumo de laranja depois da pasta de dentes, ele continua a devorá-lo, não querendo ser espancado até a morte. Estranhamente, após algumas dentadas, ele sente que a sua fome ainda não está satisfeita e continua a comer cada vez mais. Assim que ele termina, o velho avisa-o que agora é hora de ele arder. Isso apanha Zeon de surpresa enquanto ele se pergunta do que o velho está a falar. Logo a seguir, ele sente a sua garganta apertar-se enquanto começa a sufocar. Por dentro, parece que um reator de Chernobyl está a explodir. O seu corpo todo fica fora de controle enquanto o calor intenso se espalha por toda parte. Ele começa a gritar de dor insuportável enquanto o velho lhe diz para parar de agir como uma criança. Ele então começa a monologar, dizendo que tudo na vida é como este oásis, que tudo desaparecerá como se nunca tivesse existido. Ele explica que os peixes pescadores da areia renascem, mantendo o ciclo equilibrado. Antes que ele possa continuar, o nosso rapaz interrompe-o e diz-lhe para parar com as histórias emotivas e piegas e ajudá-lo. Mesmo enquanto observa o miúdo a contorcer-se no chão como uma minhoca depois de tocar em sal, ele não faz nada e simplesmente vai dormir. No dia seguinte, Zeon finalmente abre os olhos e vê o velho encará-lo com um sorriso malévolo. Isso quase lhe assusta a alma do corpo, e ele grita com o velho por quase lhe ter provocado um ataque cardíaco. Eles trocam mais algumas palavras simpáticas antes de o velho lhe perguntar como se sente agora. O nosso rapaz então percebe que algo no seu corpo mudou. Ele sente-se muito mais leve, os seus músculos parecem mais fortes,
e a mana dentro dele está quase a transbordar. Testando seus novos e melhorados poderes, ele pergunta o que aconteceu, já que parece que tomou algum soro de super soldado. O velho explica que é por causa da vesícula biliar do peixe. Ele diz que o órgão funciona como um item de batota para sobreviver no deserto, tornando uma pessoa muito mais forte. É algo muito valioso, o que faz o nosso rapaz sentir-se desconfortável por ter sido autorizado a usá-lo. Dioden desvaloriza, dizendo que só o fez porque o miúdo era demasiado fraco e ele não queria abrandar por causa dele. Zeon argumenta que ele é útil às vezes, mas o velho diz-lhe para se calar e começar a comer, pois não vão sair até que o peixe esteja totalmente consumido. 4 dias depois, eles finalmente conseguiram reduzir o peixe pescador da areia a nada além de ossos limpos. O velho então diz que é hora de seguir em frente novamente. Zeon sorri e veste a sua nova capa enquanto continuam a sua jornada. Alguns dias depois, ventos fortes e poeirentos sopram na direção deles, marcando o início de uma tempestade de areia. Graças à sua nova força, o nosso rapaz não é muito afetado e surpreende-se que o velho tenha resistência suficiente para continuar sem abrandar. Dioden não fala há dias, o que faz Xion questionar-se se o velho está a passar por algum tipo de menopausa masculina. Eles estão a andar há 2 semanas, o que o faz questionar se o velho sequer sabe para onde estão a ir. Nesse momento, um monstro-formiga gigante aparece atrás de Zeon, mas ele responde rapidamente com um ataque de raio de areia. Ele pergunta-se o quão mais longe tem de ir, mas depois repara que o monstro-formiga ainda está vivo. Isso chama sua atenção enquanto ele admite que a criatura é mais resistente do que o esperado. Ele esperava passar sem problemas, mas as coisas não correm como ele quer. Usando as suas habilidades de areia, ele sente mais formigas aproximarem-se e decide enfrentá-las diretamente. Enfiando a mão na areia, ele força as formigas a subir à superfície enquanto começam a cercá-lo. Ligeiramente aborrecido de tanto dizimar hordas de formigas, Zeon continuou a atacá-las com areia. A sua técnica tinha melhorado visivelmente em pouco tempo. Pensando bem, dias com tempestades de areia eram na verdade ótimos para o seu poder. Havia um fornecimento praticamente infinito de munição para todo o lado que olhava. O ritmo do velhote era implacável, no entanto. Ele nunca abrandava, deixando o idiota tratar do incômodo que o seguia. Zeon queixou-se da falta de um pingo de lealdade. Não admira que o velhote ainda estivesse sozinho na sua idade. Enquanto se preocupava se Dioden conseguia ouvir as suas provocações, Zeon detetou algo problemático no seu raio de detecção de 10 metros. Ele estava sempre em alerta, nunca baixando a guarda. Isso permitia-lhe reagir instantaneamente sempre que uma besta mágica aparecia, mas desta vez foi diferente. O que ele sentiu neste momento causou-lhe um arrepio na espinha. O que ele detetou não era apenas uma besta, era o terror encarnado. O que se seguiu foi uma debandada de inúmeras formigas a sair do chão. O exército de pragas apareceu do nada. Ele virou-se para o velho a pedir ajuda, reconhecendo que estava em apuros. Mas Dioden apenas olhou para ele e sentou o seu rabo velho para assistir. Se ele tivesse pipocas, estaria a comê-las. Zeon sabia que não viria ajuda. Além disso, ele não pode continuar a choramingar para o velhote para sempre que as coisas ficam difíceis. Não havia como aquele peido velho não ter sentido que estava para vir. Isto era uma missão, um teste de certa forma. Quer haja 1000 ou 10.000 destas criaturas, insetos são apenas insetos. Então ele formou uma esfera de areia rolante e aprisionou o exército inteiro. Foi uma luta para mantê-la inteira, tornada ainda mais difícil quando outro grupo surgiu para interromper o seu fluxo. A confiança de Zeon desmoronou-se enquanto ele era arrastado como um saco de lixo. Ele recorreu a desafiar as formigas para o enfrentarem um a um como um homem, em vez de se juntarem contra ele. A sua provocação foi inútil. Elas continuaram a enxameá-lo como se ele fosse o doce mais apetitoso do deserto. Felizmente, ele encontrou uma oportunidade para endurecer alguma areia sob seus pés, usando-a como uma plataforma para voar. Mesmo com a verticalidade aumentada, as formigas encontraram uma maneira de o alcançar formando um maldito formigueiro. Ele voou desesperadamente para um terreno mais alto para ter uma visão melhor da situação. Zeon pensou que estaria seguro lá em cima, mas estava redondamente enganado. Quem diria que formigas gigantes poderiam formar um formigueiro ainda mais gigantesco unindo-se umas às outras? Ele quase se borrou todo quando seu planador de areia foi parado de repente. O guincho que os insetos produziam era assustador enquanto se agarravam ao pé de Xion como se as suas vidas dependessem disso. Ele foi arrastado sem poder fazer nada pelo tornozelo e atirado contra a areia sem misericórdia. Zeon demorou 1 minuto para se levantar, ofegante e arfar por ar enquanto vomitava sangue. Quando ele olhou para cima, o velho ainda estava a observar com um olhar desinteressado. Essa indiferença deu-lhe gás suficiente para continuar. Ele queria provar que conseguia sobreviver a esta provação. Pela primeira vez desde que a luta começou, Dioden mostrou alguma reação positiva. Ele gostou do espírito do miúdo.
embora ele ainda seja um idiota. Num mundo que virou merda, com nada além de areia, a habilidade de Zeon é nada menos que uma bênção. Afinal, ele poderia ter usado e aprimorado esse poder para viver uma vida de luxo, mas isso teria sido o fim, uma existência superficial. Aqueles idiotas de mente fechada são obcecados por ilusões. Eles nem sabem por que o mundo se tornou assim. Para começo de conversa, um despertado deve dominar, utilizar e evoluir suas próprias habilidades até o limite absoluto. Este poder não se destina a um soldado genérico feito em série. Dioden pode ser um dos poucos que ainda se lembram. A maioria esqueceu a tragédia que abalou os próprios alicerces do mundo há 100 anos. Naquela época, Dioden era um inútil sem salvação. Ele havia perdido a conta de quantas pessoas morreram em vão bem diante de seus olhos. Seus camaradas, vizinhos e até mesmo sua família foram vítimas da catástrofe. O que mais doeu foi a perda de sua filha. Ele nunca se sentiu tão impotente. Ele perdeu todos que eram importantes para ele enquanto ficou paralisado como um completo idiota. Este garoto, Xion, é diferente. Ele nunca vacilou. Mesmo quando as chances estavam injustamente contra ele, ele pode ter o potencial de se tornar o que quiser, desde que seja louco o suficiente para se jogar na briga, cruzando a linha entre a vida e a morte. Ao caminhar nessa linha, sem dúvida, crescerá a um ritmo espantoso. Parecendo ter perdido qualquer resquício de sanidade, Zeon riu na cara do exército de formigas. No meio da batalha, ele criou uma habilidade que gerava um míssil de areia comprimida de altíssima pressão. Era uma invenção simples e tosca, mas seu poder de destruição era de verdade. Cada míssil que ele lançava estava carregado com gravidade comprimida, vento e toda a energia que ele podia usar. Era maior que a soma de suas partes, uma sinergia harmoniosa que aumentava o poder em 10 vezes. As formigas não conseguiram matá-lo antes que ele se adaptasse, então agora é a vez delas serem massacradas. Dioden deu um sorriso de canto para o moleque que estava todo animado com sua pequena invenção. Quando Xion terminou de bombardear os insetos, o terreno ao redor havia sido drasticamente alterado, com crateras em vários pontos. Ele estava muito satisfeito consigo mesmo. Isso era motivo para comemorar. Zeon estava tão animado para se gabar para o velhote que não percebeu a ameaça vindo de seu flanco. A maior formiga da colônia apareceu e o agarrou com um aperto firme de mandíbula. Ela se aproximou furtivamente dele sem fazer um único som. Não era possível que essas criaturas tivessem a capacidade de usar uma habilidade de furtividade de alto nível. A sensação estranha que ele sentiu dentro de seu corpo fez sua situação fazer sentido. Ele foi envenenado. Ele vinha perdendo o controle de sua mana constantemente. O veneno deve estar bloqueando seus pontos de mana recém-estabelecidos. Restringido e impotente, tudo o que ele podia fazer era praguejar. A formiga gigante era imune à sua boca suja. Ele era apenas mais uma presa que deveria ser caçada. Quando Xion recuperou a consciência, ele se encontrou no fundo de um túnel subterrâneo, cercado por seus inimigos jurados. Era um ninho de formigas. Ao sentir que a comida havia chegado, as larvas da colônia correram em direção ao humano paralisado. Seu grito agudo e aparência alienígena eram, no mínimo, repugnantes. Assim que tiveram certeza de que ele não era uma ameaça, as larvas rastejaram por todo o seu corpo, querendo provar sua carne. Essas desgraçadas eram fortes o suficiente para perfurar a pele e morder tudo por baixo. Apesar de ser o prato principal no banquete nojentos, Zeon não conseguia mover um músculo. Nesse ritmo, ele será comido vivo. Lentamente, enquanto sua visão escurecia, ele viu sua vida passar diante de seus olhos. O que ele testemunhou naquela viagem deprimente pela estrada da memória acendeu algo profundo dentro dele. Zeon recuperou parte de sua força de vontade para lutar contra o veneno e esmagar um dos parasitas que tentava beliscar sua carne. Ver a comida das larvas se mover alertou as formigas que assistiam ao banquete. Ele riu de si mesmo por ter ousado fechar os olhos como um covarde. A vida é tão injusta. O flashback de sua vida inteira não mostrou uma única boa lembrança. Como ele poderia aceitar morrer como um perdedor fracassado? A experiência de quase morte deve tê-lo empurrado para além de seus limites e aumentado as marcas em seu antebraço. Acessando a areia sob seus pés, ele aniquilou todas as larvas feias em sua vizinhança com uma explosão de espinhos. O exército de formigas entrou em pânico. O cativo deles deveria ser comida de graça, mas agora Zeon está de pé com dezenas de mísseis comprimidos flutuando ao seu redor. Ele olhou para o antebraço e notou que seu rank havia aumentado. O aumento de rank veio com purificação de veneno, restauração de estamina e um aumento geral em sua capacidade de mana transbordante. A segunda linha arenosa em sua marca era o ápice de seu trabalho duro e ininterrupto nos últimos dias com o velhote. Do poder bruto ao limite de mana, tudo estava em um nível totalmente diferente em comparação com suas capacidades de rank F. E, no entanto, mesmo com todos os mísseis de areia à sua disposição, ele ainda não conseguia fazer um único arranhão na rainha formiga.
O inseto gigante retaliou, atacando com seus muitos membros de movimento rápido. Aquele golpe simples, mas eficaz, esmagou a rocha e a pulverizou em areia. Zeon continuou sua barragem de areia, mas a carapaça da rainha era simplesmente impenetrável. A essa altura, ele aceitaria até mesmo um pequeno amassado naquele exoesqueleto preto. A defesa da rainha era insana. Após mais algumas tentativas inúteis, ele aceitou que os mísseis de areia não seriam suficientes, não importava o quão comprimidos e destrutivos fossem. Nesse caso, ele terá que repensar toda a sua estratégia. Deve haver uma maneira de quebrar uma armadura inquebrável. Esmagar e perfurar estavam fora de questão. Talvez ele pudesse tentar arrancar a carapaça resistente. Para fazer exatamente isso, Zeon manipulou cada grão de areia que podia controlar para cobrir completamente todo o corpo da rainha. Ele imaginou um movimento de rasgo apertado ao redor da casca dura, torcendo e descascando-a por completo da carne. Isso efetivamente fez a rainha gritar de dor. Em retaliação à sua tentativa brutal de despir uma rainha, ela começou a concentrar mana pura em suas mandíbulas. Ela não lutou contra o rasgo, mas em vez disso preparou um temível contra-ataque à distância. Zeon não era o único desgraçado louco neste ninho de formigas. A mana acumulada produziu ondas de frequência ultra alta que fizeram seus ouvidos sangrarem. Nesse ritmo, seu cérebro poderia explodir com a pressão. A luta direta de antes havia se transformado em uma batalha de determinação e tolerância à dor. Zeon achou que seu plano louco de despir a rainha foi uma boa jogada. Quem diria que a líder da colônia tinha algo na manga? Sangrando pelos ouvidos e globos oculares, o garoto aceitou o desafio, mesmo havendo uma grande chance de ele morrer. Era realmente simples. Quem morrer primeiro é o perdedor. Esse cara era um verdadeiro demônio. Ele morreria de bom grado com seu inimigo se houvesse qualquer chance de vencer. O impasse agonizante chegou ao fim quando Zeon sentiu sua consciência se despedaçar. Algo se partiu dentro de seu corpo, cortando a conexão com sua mente. Ele pode ter atingido seu limite absoluto ali. Seu corpo inútil não conseguia acompanhar o desafio. Ele está cansado de ser tão patético e fraco. O velhote deve ter ouvido seus pensamentos mais íntimos enquanto o pegava do chão. Com aquele sorriso tranquilo, Dioden repreendeu o tolo por quase morrer. Milagrosamente, Xion restabeleceu a conexão entre seu corpo e mente. Ele até brincou que deixaria o velhote dar o último golpe. Mas não havia necessidade de mais intromissão. Aquela rainha formiga-lobo de Ranks era muito mais forte que Xion, mas ele não desistiu, lutou até o fim e conquistou o direito de viver por ser persistente e criativo. Dioden estava basicamente o cobrindo de elogios pela primeira vez desde que se juntaram. Foi uma pena que os tímpanos de Xion estivessem completamente rompidos. Ele não conseguiu ouvir uma palavra do que ele disse. Reconhecendo seus tímpanos defeituosos, o velho carregou seu corpo mole para perto do cadáver da rainha das formigas-lobo. Eles chegaram a uma pequena clareira onde uma esfera cintilante havia sido cuidadosamente colocada. Zeon perguntou ao velhote o que se passava, e Diodon começou a rabiscar nas paredes. Ele explicou que a esfera era o ovo da rainha. Seu remédio, com sabor de morango também. O garoto ficou confuso com seus rabiscos na parede, mas parece que ele está sendo forçado a comer algum material desconhecido novamente. Apenas no caso de um incidente se repetir, Zeon perguntou se ingerir essa merda ia doer como a vesícula biliar do peixe pescador de areia. Dioden se manifestou e admitiu que comer o ovo muito provavelmente levaria à morte, mas Zeon não pôde ouvir isso por causa de sua grave lesão no ouvido. No fim, ele escolheu confiar na decisão do velho e aproximou a boca do ovo brilhante. Ele é apenas um rato de rua de Nelson. Ele nem sabe o gosto de morangos, mas se tiver o mesmo sabor que este ovo de formiga, então morangos devem ser deliciosos para caralho. Zeon, de brincadeira, pediu mais, mas seu semblante empalideceu quando sentiu algo incomum ao ingerir o ovo. Espinhos de sangue saíam de todo o seu corpo. O sangramento que acabará de cessar recomeçou. Ele estava passando pelo processo conhecido como inversão de órgãos. Significa literalmente a torção e reviravolta dos intestinos e partes do corpo vizinhas. Normalmente, o ovo da formiga-rainha é usado como um veneno letal. Mesmo uma pequena quantidade daquela coisa nojenta inverteria à força os órgãos internos de um humano. Os órgãos do consumidor são perfurados e torcidos. Eles estavam sendo remexidos por um galho espinhoso. A maioria das pessoas sem dúvida morreria da agonia e do choque da inversão de órgãos. Enquanto a dor debilitante turvava sua mente, Xion amaldiçoou o velho por fazê-lo passar pelo inferno repetidamente. Por outro lado, Dioden estava apenas tentando aumentar suas chances de sobrevivência neste mundo louco, deixando-o experimentar um nível de dor que quebraria as vontades mais fortes. A próxima fase da inversão de órgãos foi vomitar galões e mais galões de sangue como uma torneira vazando em um filme de terror. A esta altura, é um milagre que Zeon ainda estivesse de pé.
Sucumbindo lentamente à perda de sangue e entrando em choque, ele começou a relembrar os últimos dias de aventura. Ele pensou que finalmente havia encontrado alguém em quem confiar, mas Dioden talvez fosse apenas um velho peidorreiro sádico, afinal. Talvez ele fosse apenas mais um idiota para o vovô. Escorregando e caindo em sua própria poça de sangue, Dioden observou e o deixou se contorcer no chão. Enquanto o garoto convulsionava lá embaixo, o velho vasculhava o cadáver da formiga rainha. Não demorou muito para encontrar o que procurava, arrancando um pedaço de material brilhante da metade inferior da rainha. Ele deu uma risadinha. Como esperado, a manastone de uma besta está em um nível completamente diferente das coisas mineradas. Esta aqui era nada menos que a sorte grande. Dioden considerou os corpos das formigas úteis para o futuro, então os armazenou em algum espaço independente. Suas ações recentes lhe renderam a bronca de sua espada, Cryon. Ele admitiu que talvez tenha forçado a barra com o garoto desta vez. Ainda assim, não havia outro jeito. Se ele for fraco, ele morre. É assim que o destino funciona. Além disso, Cryon sabe tanto quanto o velhote que eles não têm muito tempo restante. Ao amanhecer, Zeon continuou a superar as probabilidades impossíveis ao acordar depois de cochilar como um bebê sem sangue. A primeira coisa que ele viu foi aquele sorriso irritante estampado em um rosto enrugado. Instintivamente, o pirralho desrespeitoso atacou seu mentor. Dioden o advertiu firmemente para não levantar poeira enquanto ele ainda estava sendo legal. Zeon não estava ouvindo. Ele tinha uma leva muito mais potente de mísseis de areia carregada e travada na posição do velhote. Dioden tentou avisá-lo para não agir impulsivamente, mas o garoto realmente executou o ataque. Também não se pode culpá-lo. Ele estava se movendo no piloto automático. Zeon estava agindo puramente sob a impressão de que o velho tentou matá-lo de propósito. Sua areia enterrou Dioden profundamente. Ele se movia e falava como um espírito vingativo com uma conta a acertar. Além das ondas de areia, ele também acessou as estalactites pontiagudas penduradas nas paredes da colônia de formigas. Ele usou os grãos finos para cortar um dos espigões gigantes, derrubando-o sobre o velho. Aquela série de ataques o esgotou completamente. O combo foi impressionante, mas o custo de mana e estamina também. Enquanto ele tagarelava sobre uma tentativa contra sua vida, o velho simplesmente suspirou e questionou seriamente sua inteligência. Claro, o ovo da rainha poderia ter algumas toxinas que poderiam ter apodrecido seu cérebro, mas ainda assim, isso não é desculpa para não usar o que resta em seu crânio grosso. Xion ficou pasmo que o velhote apenas ficou em sua posição e recebeu seu combo completo sem um único arranhão. Se Dioden realmente quisesse matá-lo, ele estaria morto com um único peteleco na testa. Por que alguém tão poderoso quanto o velho se daria ao trabalho de envenenar um verme desgraçado? A explicação foi um pouco insultuosa, mas Xion teve que admitir que fazia muito sentido. O velhote elaborou que o ovo da rainha é um veneno letal que torce e apunhala os órgãos do consumidor. Sobreviva a isso. E também eliminaria todas as toxinas e impurezas de todos os cantos do seu corpo. Dependendo de como fosse usado, poderia ser um veneno mortal ou um remédio celestial. Depois que toda a sujeira interna foi expelida do corpo de Xion, a mana preencherá rapidamente os espaços vazios onde as impurezas costumavam residir. Ele deve ter sentido a mudança quando tentou matar Dioden de verdade. Pela estimativa do velho, a mana do garoto deve ter aumentado pelo menos 3 ou 4 vezes. Depois de receber a explicação adequada, Zeon se desculpou profusamente, pulou nos braços do velhote e justificou suas ações como as de alguém que não estava em seu juízo perfeito. Dioden não fez muito alarde com o barulho. Ele só estava com nojo de ser abraçado por um cara ranhento. Felizmente, aquele ovo também curou seus ferimentos. Seus tímpanos estão intactos novamente, e ele podia ouvir insultos mais uma vez. Zeon se recusou a soltá-lo apesar dos protestos do velhote. Internamente, Dioden conversava com sua lâmina sobre o risco que correram ao deixar o garoto comer o ovo. Na verdade, Zeon estava apenas fingindo parcialmente seu pedido de desculpa choroso para evitar irritar ainda mais seu mentor excêntrico. Ainda assim, o velhote acha que o risco valeu a pena. Se o garoto não ficar forte rápido o suficiente, ele não passará de um peso morto. Às vezes, apostas imprudentes compensam como hoje. Dioden pegou o chão como se ele não pesasse nada. É hora de sair desta colônia de formigas sombria. Ele ficou um pouco confuso sobre por que o velho o agarrou novamente quando ele agora era perfeitamente capaz de andar sozinho. Bem, já que perderam tempo suficiente no subsolo, só há uma maneira rápida de voltar à superfície. Quando o velho apontou para o teto espinhoso da colônia, Zeon soube que se machucaria, quer ele aprovasse ou não. Alguns momentos depois, a superfície pacífica do deserto arenoso foi interrompida pela súbita aparição vinda de baixo. Dioden era divertido, assumindo o controle e indo rápido. Zeon não era um grande fã de seu ritmo imprudente, no entanto. Por que eles não podem simplesmente viajar como pessoas normais pelo menos uma vez?
O velhote estaria aberto à ideia de atravessar tranquilamente a terra árida se o idiota não tivesse dormido por 4 dias seguidos. Dioden sentiu pena de quem quer que se casasse com este garoto patético no futuro. A brincadeira e as provocações pararam quando o velhote viu algo à distância. Zéon alegou que nada mais poderia surpreendê-lo, mas rapidamente calou a boca assim que seguiu a linha de visão do velho. À frente havia uma tartaruga terrestre gigante do tamanho de uma pequena ilha. A besta estava a quase 30 quilômetros de sua posição, mas seu tamanho colossal a tornava muito visível. Diodon explicou que a tartaruga era conhecida como a Fortaleza Móvel, Arcalon, um bando de pentelhos que nunca lhe deram um momento de paz. A tartaruga em si é classificada como uma fera mágica de Rank B, mas suas defesas superavam em muitas de muitos monstros de Rank A. Depois de domar a fera, eles modificaram o casco e o usaram como transporte, uma fortaleza móvel. Dioden implorou ao idiota que desse uma boa olhada no Archelon. Ver tal coisa pela primeira vez, sem dúvida, faria qualquer um ponderar o quão vasto o mundo realmente é. Existem monstros de verdade capazes de domar e montar uma fera como aquela lá fora, na natureza. Quando a fortaleza móvel passou por eles, tanto o velho quanto o idiota eram apenas do tamanho de poeira presa entre os dedos do Archelon. Quando a tartaruga parou de avançar, alguém pulou do casco para o chão. Pela familiaridade com que quem quer que fosse esse saltador tratava o velhote, parecia que eles se conheciam. Fazia muito tempo que esses dois velhos sacos de ossos não se encontravam.